Então bora lá, pessoal, vamos dando continuidade aí. Agora nós vamos trabalhar com, hoje eu quero passar para vocês mais dois algoritmos de ordenação. São o Selection e o Insertion Sort, para a gente ver como que cada um deles funciona e fazer a implementação deles aí para a gente poder entender como que eles estão se comportando. Então vamos começar aqui pelo Selection Sort. Vamos imaginar um vetor aqui de 5 posições. E imagina que ele tem aqui alguns números aleatórios aí dentro dele. O Selection Sort ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai pegar e vai selecionar uma posição. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou selecionar a posição 3. E aí ele vai começar a comparar essa posição que está selecionada com todos os outros membros daqui da frente. E cada vez que ela achar um elemento que precisa de ser trocado de acordo com a posição que foi selecionada, ela vai fazer a troca. Então ele vai começar aqui e vai comparar o primeiro caso. Ele vai comparar o 3 com o primeiro elemento, que é o 1. Ele vai ver, bom, eles estão fora de ordem? Aí vai depender da ordem. Se no caso for, por exemplo, considerando ordem crescente aqui, que é o nosso exemplo, eles estão fora de ordem. Então o que eu vou fazer? Vou trocar os dois de lugar. Então aqui veio 1 e aqui veio 3. Opa, tá ruim de desenhar hoje. Aí ele vai olhar a próxima posição, com a posição que está selecionada. O 1, ele está fora de lugar com o 2? Não. Boa noite. Então, deixa quietinho. Vai olhar a próxima posição. 1 está fora de posição com o 5? Não. Então, deixa quieto. E por último, o 4. 1 está fora de posição com 4? Não. Finaliza. Terminei de executar a primeira repetição do Selection Sort. O que acontece? A primeira posição já está selecionada por padrão. Já vai estar ordenada por definição. Nós vamos agora fazer o quê? Segunda posição. E aí vamos fazer o mesmo procedimento. Começando a olhar a próxima. 3 e o 2, eles estão fora de lugar? No meu caso, se for ordenação crescente, sim. Então a gente vai fazer a troca entre os dois. Então para cá vem o 2, para cá vem o 3. Vou para a próxima posição. 2 e o 5 estão fora de ordem? Não. 2 e o 4 estão fora de ordem? Não. E aí a gente finaliza. Quando a gente finaliza a segunda repetição do Selection Sort, a gente tem as duas primeiras posições já organizadas. Vamos fazer a terceira repetição do Selection Sort. Vamos começar aqui no 3, e aí nós vamos comparar. 3 e o 5 estão fora de ordem? Não. 3 e o 4 estão fora de ordem? Não. E aí a gente finaliza a terceira posição e já resolve. Vamos para a quarta posição. E aí ele vai fazer a mesma comparação. 5 e o 4 estão fora de ordem? Nesse caso estão. O que ele vai fazer? Fazer a troca entre os dois. Então para cá vem o 4, para cá vem o 5. Ele terminou. Quando a gente termina de resolver a quarta posição, nosso vetor tem tamanho 5, a gente já resolve a quinta posição também por exclusão. Então a gente já elimina que a gente não precisa fazer essa última comparação. Então a gente vai ter de executar ele aqui n-1 vezes, cada uma das posições. E aí dali a gente sempre vai executar da posição atual para frente, para a gente verificar se os dois precisam de trocar ou não. Basicamente, essa é a ideia do Selection Sort. Quanto à execução visual aqui, tranquilo, sem dúvidas. Vamos fazer mais um aí só para a gente garantir que esteja tudo ok. Então, vou fazer mais um aqui. Vou pôr aqui 2, 3, 1, 5, 4. Então, ele vai começar. Vou selecionar essa posição, que é sempre a primeira, e vou começar a comparar com os da frente. 2 e o 3 está fora de ordem? Não. 2 e 1 está fora de ordem? Sim. Se eles estão fora de ordem, a gente vai trocá-los de lugar. Então, para cá veio 1, para cá veio 2.
2 e o 5 está fora de ordem. O 1 agora, né, que está na nova posição, e o 5 está fora de ordem? Não. 1 e o 4 está fora de ordem? Não. Terminamos. Aí nós vamos para a segunda posição agora. E aí vamos começar a comparar com a terceira. 3 e o 2 está fora de ordem? Está. Se eles estão fora de ordem, o que a gente vai fazer? Trocar eles de lugar. E aí vamos continuar comparando. 2 e o 5 está fora de ordem? Não. 2 e o 4 está fora de ordem? Não. Não faz nada. Terceira posição selecionada. Agora é o 3. Compara aqui na frente. 3 e o 5 está fora de ordem? Não. 3 e o 4 está fora de ordem? Não. Então não faz nada. Terminamos a terceira posição. Vamos comparar a quarta posição. Você não parece muito bem no salão, não. Tô, mais ou menos. Mas não tô gripado, não. Não se preocupar, não, tá? O que eu tô sentindo é outras coisas, mas não é gripe, não, tá? Vocês podem ficar tranquilos. 5 e o 4, ele verifica aí ele vai ver que os dois estão fora de ordem, e aí então ele vai fazer a troca. E aí quando a gente resolve a quarta posição, a gente já resolve a última também, sempre sem a necessidade de fazer a comparação, até mesmo porque ela não teria ninguém para comparar dali para frente. Ok? Vamos lá implementar este negócio. Eu não lembro como é que a gente fez o Bubble Sort, eu quero só ver um negócio aqui. Eu vou aproveitar algumas funções aqui, pelo menos esse aqui eu vou pegar aqui, só para facilitar a minha vida. Hoje é dia 9/3. Então vamos lá, ó. Deixa esse aqui quieto. Nós vamos ter aqui a nossa função padrão aqui de imprimir vetor, que vocês podem aproveitar lá do Bubble Sort também, igual eu aproveitei. E aí nós vamos começar fazendo o Selection Sort. Selection Sort recebe um vetor e recebe o n, que é o tamanho do vetor. Como que a gente vai fazer o nosso Selection Sort? A gente vai rodar o nosso primeiro for, que é o for do i. Esse for vai ser como se fosse a indicação da posição. Então é como se fosse essa setinha laranja aqui embaixo, que é a posição que eu já estou querendo organizar. Então ele vai começar sempre na posição 0, e aí ele vai ir até a posição n menos 1, que é a penúltima posição do nosso vetor. Então eu vou rodar aqui i menor do que n menos 1 e mais. O segundo for é o for dos camaradas que eu vou comparar daqui para frente. Sempre que eu organizo uma posição, dali para trás a gente não vai fazer mais nenhuma troca. Então, a segunda posição aqui, ela sempre vai estar, se eu estou aqui na primeira posição do vetor, a posição 0, ela vai começar a comparar na posição 1. Se eu estou na posição 1, ele vai começar a comparar na posição 2. Então, se eu estou na posição I, ele sempre vai começar a comparar com a posição I mais 1, sempre o camarada da frente. Então, o for do J aqui, que determina qual a posição que eu estou comparando, ele sempre vai começar em I mais 1. E aí ele vai até N. E aí a gente vai ver a mesma coisa. Se o vetor na posição I estiver fora de ordem, o vetor na posição J, no caso maior, a gente faz a troca entre eles. Só isso.
O segundo for é essa posição que a gente vai comparar aqui, né? Então imagina que eu estou querendo organizar a primeira posição do vetor. Eu vou começar a comparar com essa, então, ou seja, sempre na i mais 1. Aí eu vou ter que comparar com essa, depois com essa, depois com essa e depois com essa. Então ele vai até a última posição do vetor. Por isso que ele vai sempre até n. Ok? Aí eu vou criar minha função de troca aqui. Eita, nós. Podia ter aproveitado a função de troca também lá do Bubble Sort. Teoricamente, o Bubble Sort é melhor, né? Pra fazer essa ordenação do que esse, né, gente? Eles não tem muita diferença de performance, não. Ele é mais otimizado, não? Muito pouca coisa. Mas o Bubble Sort não executa duas N? Os dois são n-1, né? Os dois não é o mesmo? Do Bubble Sort é. E assim, no pior caso, que é quando você está organizando em ordem crescente e o seu vetor está em ordem decrescente, os dois vão ter o mesmo desempenho. Agora o próximo, que é o Insertion, ele tem um pouco de melhoria. Vocês vão ver. Ele é mais inteligente. O Insertion que nós vamos ver hoje. Então, basicamente, nós vamos criar o nosso vetor aqui, né, de tamanho, sei lá. Eita, nós. Deixa eu ver meu teclado numérico. E aí eu vou vir aqui, vou imprimir o vetor. Vou rodar o Selection Sort. E vou imprimir ele novamente. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Aí ele vai... Teoricamente é para ele imprimir ordenado aí. Se não imprimir é porque tem alguma coisa errada. Testa aí e me fala se deu certo. Se não der certo, me chama aí que eu ajudo vocês. Eu copiei do Bubble Sort. Quer imprimir vetor? Esse aqui é. E o troca também não ficou de nada. Aquela troca e aquela entendeu? O que me deixa troca. Não, aqui a troca você vai usar dentro do Selection Sort, simplesmente uma função. Você só troca, dá um jeito de chamar ela.
Deu certo, pessoal? Se tiver dado certo, me chama aí. Ok. Então vamos lá para a gente passar também para vocês o Insert and Sort. E aí ele é um pouquinho mais avançado, mas é bom também que a gente já pega ele e já resolve. Observa aqui comigo do Insert and Sort. Primeiro só, todo mundo deu certo o Selection aí, né? Deu certo, né? Então tá bom. De vez em quando, que vocês acham o nome da velha. Ok. Eu tô sozinho hoje. Não tá dando tudo errado. Então imagina aqui comigo, ó, como é que vai funcionar o Insert and Sort para vocês entenderem. O Insert and Sort, a ideia dele, tanto é que em algumas bibliografias ele até mostra ela dessa maneira, é como se fosse o ato de você sacar cartas num baralho e já ir organizando. Por quê? Porque ele vai adicionando os elementos aqui, e à medida que ele vai adicionando, ele não vai organizando a posição, nem coisa, ele vai organizando entre os elementos que estão sendo inseridos, vamos dizer assim, entre aspas, no campo de visão. Então, inicialmente, o Insert and Sort, ele começa com o campo de visão de apenas o primeiro elemento. E aí, quando ele tem só um elemento lá dentro, ele já sabe que esse elemento vai estar ordenado. Eu não preciso fazer nada. Em um único elemento do vetor, ele sempre vai estar ordenado. No segundo momento, ele vai e adiciona um segundo elemento em campo de visão. E aí agora ele vai verificar da seguinte maneira. Como eu sei que esse meu vetor está ordenado, se esse meu vetor ele já está ordenado, a última posição sempre vai ter o maior elemento do meu vetor. E aí eu vou comparar essa posição aqui, que é a última, com esse novo elemento que está sendo inserido, para ver se eles precisam ser trocados de lugar ou não. E aí nesse caso aqui, o 3 e o 4 não precisa trocar de lugar, eu não vou fazer nada.
Aí ele vai adicionar mais um elemento no campo de visão, que agora aqui é o 1. E aí ele vai comparar. Bom, o 1 é o cara que eu estou adicionando. O 3 e o 4 eu já estava com eles aqui. O que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui se o 3 e o 4 já estão ordenados. Eu vou verificar o 1 com a última posição aqui. O 1 e o 4 eles estão fora de lugar? Nesse caso estão, né? E o que eu vou fazer? Eu vou trocar os dois de lugar. Eu vou empurrar o 4 para trás. Aí eu tiro o 1 aqui para fora. Então eu vou tirar o 1 aqui para fora. Deixa ele aqui quietinho aqui de fora. E vou empurrar o 4 para trás. E aí eu vou comparar de novo o 1. O 1, agora com o 3, ele também está fora de lugar? Sim. Então o que eu vou fazer? Vou empurrar o 3 para trás. O 3 vai vir para cá. Quando chegou nessa posição aqui, ele não tem mais ninguém para comparar. O que eu faço? Coloco 1 nessa posição que está sobrando aqui. Então 1 vem para cá. Entenderam a ideia que ele fez? Ele foi... Ele vai fazer isso a cada vez que adiciona mais um número, ele sempre percorre novamente? Isso, cada vez que ele adicionar um número, ele vai ver isso. Aí imagina... Não pega e adiciona todos, vai ser 5 números? Não, mas imagina que é porque nós temos o vetor pronto, mas ele vai olhando posição por posição. É como se fosse adicionando uma por uma, no caso. Como se, tipo assim, ó, o vetor agora é 2, ele vai passar para 3. Isso, mas o vetor, imagina, o vetor inicialmente é 5, mas aí ele começa olhando para 1, depois ele olha para 2, depois olha para 3, ele vai rodando um for, incrementando a quantidade de posições que ele olha. Incrementando e já verificando. Isso, justamente. Aí agora ele vai olhar mais uma posição, aí ele vai ver o 5. Quem que é o vetor que já está posicionado é até aqui. O 5 é menor, está fora de posição com o 4? Não, deixa quietinho. E aí ele vai olhar mais uma posição, que é o 2. O 2, ele está fora de posição com o 5? Tá. Então, tira o 2 aqui para fora, deixa ele aqui quietinho. Vou até apagar esse outro aqui para não confundir. E aí nós vamos começar a ver. Se o 5 está fora de posição com o 2, eu vou mover o 5 para trás. Então, o 5 vai vir para cá. Aí ele vai comparar com o próximo. O 4 e o 2 estão fora de posição? Sim. Move o 4 para trás. Vai comparar o próximo. O anterior, no caso. O 3 e o 2 estão fora de posição? Sim. Move o 3 de lugar. Vai comparar o próximo. O 1 e o 2 estão fora de posição? Não. Então, qual que foi a última posição que ele moveu? Essa daqui. Então, é aonde eu vou enfiar o meu 2. E aí ele vai vir para cá. Então, observa que a solução dele, ela tira um camarada de temporário ali para fora. Então, sempre vai ficar aqui, ó, tá vendo? Esse camarada aqui está numa variável temporária, aguardando. E aí, enquanto estiver fazendo movimentação, vai empurrando para trás. Na hora que tiver com a posição vaga certinha, ele faz o quê? Move esse temporário para esse lugar do vetor. E esse ato de empurrar para trás, se a gente for pensar no vetor aqui, o que acontece? Se a gente for empurrar para trás, se essa aqui é a posição N, qual que é a posição da frente aqui que ele está empurrando? N mais 1. Então é só a gente ir movendo os elementos para N mais 1, que é esse que é a lógica de fazer esse, entre aspas, empurrar para frente aí a posição do vetor. Ok? Então vamos, a ideia dele aqui, tranquila? Vamos fazer mais um aqui só para poder deixar bem claro aqui, e aí a gente vai partir para a implementação. Então imagina lá, sei lá, vou pôr um vetor 5, 3, 1, 4, 2. Tá bom. Então ele vai começar. Ele começa não tendo visão só de um elemento. Vocês podem ver que ele não precisa, né? Porque sempre um elemento já vai estar ordenado. Então ele pode começar já olhando na 2. Então observa, a posição que ele já inicia no for não é na posição 0. Ele já vai começar o for na posição 1. Aí ele vai ver. Esse cara aqui, ele está fora da posição com quem já está arrumado, que é até aqui? Sim. Então, eu vou tirar ele para fora, e aí eu vou mover o 5 para trás. O 5 vem para cá. E aí, como chegou no início do vetor, não tem mais com quem eu comparar, eu tenho de voltar ele para a posição inicial do vetor. Volto o 3 para cá. Sempre que ele chega no início do vetor, então, observa, quando que a gente vai saber que a gente tem de empurrar alguém para trás? Ou quando ele é menor, né, no caso como a gente está comparando,
Ou, se caso chegar no fim do vetor, no início do vetor, eu também tenho de parar. Então, vocês têm de ter essas duas condicionais lá na repetição de vocês. Da mesma forma, vamos fazendo aqui. Adicionou mais um. E aí ele vai verificar. Deixo um aqui de fora. Agora, ele vai verificar. Como a gente tem o vetor já ordenado nessa parcelinha, eu sei que sempre o maior elemento está à direita. Ele vai ver 1 e o 5 está fora de lugar? Sim. Então, move o 5 para trás. Vamos olhar aqui. 1 e o 3 está fora de lugar? Sim. Move o 3 para trás. E agora, não tem mais ninguém para comparar, o que que eu faço? Coloco um aqui dentro. Vamos adicionar mais um para a gente analisar. Opa, cortou o luz. Aí ele vai verificar. Bom, 4 e o 5 está fora de lugar? Sim. Então deixo meu 4 aqui e empurro o 5 para cá. 4 e o 3 está fora de lugar? Não. Então, qual que foi a última posição que a gente viu que fez a troca? Aqui vai ser onde eu vou colocar o meu 4. E aí a gente adiciona mais uma posição. Deixo o 2 aqui de fora. E aí a gente vai ver. 2 e o 5 está fora de lugar? Se está, move o 5 para trás. 4 e o 2 está fora de lugar? Sim, move o 4 para trás. Para frente. Isso, vai empurrando nele, no caso. Eu tô falando. Isso, vai empurrando nele. Vamos lá. 2 e o 3 está fora de lugar? Empurra. Então eu vou usar a expressão empurrar, porque senão eu vou dar nó na minha cabeça. 2 e o 1 está fora de lugar? Não. A última posição que a gente achou que a gente movimentou foi aqui. Vem aqui, coloco o 2. Quando eu terminei de olhar todas as posições do vetor, quer dizer que a gente encerrou e nosso algoritmo já ordenou o nosso vetor. Ok? Vamos implementar esse negócio? Eu vou copiar só esse início aqui de novo, que é o imprime vetor. Então vamos começar fazendo aqui o nosso insert and sort. Primeiro for, ele indica qual que é a posição que eu estou analisando naquele momento. Seria como se fosse essa caixinha que eu faço aqui. A primeira posição, lembra que se eu começar a analisar a posição 0, não faz sentido nenhum para mim. Então eu já posso começar esse primeiro for na posição 1. E aí eu vou ter de olhar todas as posições do vetor. Então eu vou ter até a posição N. Qual que é o procedimento que eu faço? Eu vou colocar esse cara aqui de fora, ou seja, vou copiar ele para um temporário. Vetor na posição I. E aí eu vou precisar de rodar o segundo for, que é das posições que eu vou comparar. Só porque aqui tem um detalhe. Quando eu coloco esse int aqui dentro, o que eu estou indicando? Eu estou indicando que essa minha variável ela está sendo criada dentro do for e quando chega a chave ela está sendo excluída. Quando eu não preciso usar ela depois, tudo bem. Mas nesse caso, vocês viram que quando o for para, eu não preciso saber qual posição que ele parou para poder saber onde que eu tenho de encaixar ele? Então esse j que eu vou criar no meu segundo for, ele não pode ser uma variável criada aqui dentro. Ela vai ter de ser criada aqui de fora. Por quê? Porque na hora que o for terminar, eu vou precisar de saber aonde esse j parou, que é onde eu tenho de encaixar o meu camarada. Entenderam aqui a ideia? Por que a gente não vai criar ele ali, né? Então aqui no meu for, não vai ser int j, vai ser o j porque ele foi criado aqui de fora. Eu preciso saber esse valor depois que o meu for termina. Então ele precisa estar sendo uma variável separada aqui, não pode ser uma variável criada aqui dentro. E aí eu sempre vou começar a olhar na posição de trás, i-1. E aí eu tenho de ter duas restrições para eu poder fazer a troca. Primeira restrição, não pode estar no final do vetor. J tem de ser maior do que 0. Maior ou igual a 0, desculpa.
porque ele pode comparar com a posição 0. E a segunda restrição do meu vetor, o vetor na posição J tem de ser maior do que o vetor na posição J, do que o meu temporário. São essas as duas condições. O meu temporário não é o meu camarada que foi separado aqui, então tanto esse cara tem de ser maior do que ele para fazer a troca, e ele não pode estar no sinal do vetor. E como a gente está andando ao contrário, o nosso for vai ser J menos menos, e não J mais mais. Isso, porque ele está andando do final para o início. Então a gente começa o nosso for sempre na posição de trás. Então, por exemplo, se eu estou comparando aqui vamos começar um outro vetor aqui, que eu acho que é até mais intuitivo aqui para a gente brincar. Então vamos começar aqui o nosso vetor aqui. Eita. Então nós começamos o nosso i valendo 1. Vou pôr uns valores qualquer aqui. Vou pôr um 2, 1, 5, 3. Vou pôr um 4 aqui. Não, pera, não pode pôr esse nisso. Deixa eu melhorar essa posição aqui, só para ficar mais fácil da gente exemplificar. Vamos pôr aqui 4, 1, 5, 2, 3. Isso, aqui ficou legal. Então o i começa valendo 1. O meu temporário, então, vai começar a ser quem? Deu coincidência de ser o valor 1, né? Então o meu temporário está aqui, porque o meu i está apontando aqui. E o meu j começa valendo quanto? I menos 1, ou seja, ele começa valendo 0. E aí eu vou, então o meu j está apontando aqui. Aí eu vou ver, vetor na posição j, que é o 4, é maior do que o meu temporário, que é o 1? Sim, o que eu tenho de fazer com esse vetor na posição j? Jogar ele para frente. Certo? Isso aqui eu faço essa jogada para frente. Todo mundo tranquilo, né? Então imagina lá, ó, vetor na posição j mais 1 passa a receber o vetor na posição j. Então quem que é o j mais 1? Essa aqui. No j mais 1 passa a receber o 4. Terminou o for, o que vai acontecer com o meu j? Vai decrementar. Meu j passa a valer quanto? Menos 1. Ele é maior ou igual a 0? Não, né? Então o que vai acontecer com esse for? Ele vai sair do for. No final, quando eu sair do for, o que vai acontecer? O j vai estar sempre andado uma posição a mais. Então, aonde que eu tenho de voltar o meu temporário? Se o meu j foi até o menos 1, o meu temporário vai estar sempre na posição. Como ele deu um menos menos a mais, ele sempre vai ficar na posição da frente. Então, vetor na posição j mais 1 recebe o temporário. Então, quanto que vale o j mais 1? Vai ser exatamente aqui. Então eu vou colocar meu temporário nesse lugar. Ok? Vamos rodar a segunda vez esse vetor. Quando a gente rodar a segunda vez o for, o que vai acontecer agora? O i vai passar a valer 2. Quem que é o cara na posição i? É o 5. E o j vai começar valendo quanto? 1. Aí ele vai comparar. Quem que é o cara na posição 1? 4. 4 é maior do que o 5, meu temporário? Não. Se não acontece nada, o que ele vai fazer? Ele só vai vir e falar j na posição, vetor na posição j mais 1 recebe o temporário. Qual que é a posição j mais 1? É a posição 2. Então vocês podem ver que apesar de ele ter feito a cópia, ele não mudou em nada, não fez nenhuma diferença no meu vetor. Terminou o for, para onde que ele vai? Para a posição 3. Quem que é o cara na posição 3? 2. E o j vai ser sempre i menos 1, vai ser a posição 2. Aí ele vai verificar. Quem que é o cara na posição j? 5. 5 é maior do que o meu temporário, que é o 2? Então o que a gente faz com esses 5? Empurra para frente. E decrementa o j. J passa a valer 1. Quem que é o cara na posição 1? 4. 4 é maior do que 2? O que a gente faz? Empurra o 4 para frente, decrementa o nosso j. Quem que é o cara na posição 0? 1. 1 é maior do que 2? Não. Então essa é a última posição que fica certa. Para onde que nós vamos colocar o nosso 2?
na J mais 1, ou seja, nós vamos vir aqui, vamos colocar ele aqui. Terminou mais uma repetição, agora o I vai para 4. Quem que é o cara na posição 4? 3. E aí o J começa valendo 3. Quem que é o cara na posição 3? Não, olha eu errando aqui. O cara na posição 3 é esse aqui. É o 5. 5 é maior do que 3? Se 5 é maior que 3, o que eu faço? Empurro 5 para trás. Decremento o J. Quem que é o cara na posição 2? 4. 4 é maior que 3? Empurra para trás. Decrementa o J. J passa a valer 1. Quem que é o cara na posição 1? 2. 2 é maior do que 3? Não. Se não é, então eu tenho que colocar o meu 3 aonde? Na posição logo na frente. Ok? Então é isso que ele faz, tá vendo? Cria o temporário e vai fazendo essas verificações. Chegou no final do vetor, ou o cara é maior, empurra para frente. Chegou no final do vetor, ou o cara é maior, empurra para frente. Terminou a execução, a gente guarda o temporário na posição que ele precisa ficar, que é sempre do J mais 1. Tá vendo aqui que a gente usa o J depois que o for encerrou? Por isso que a gente não pode colocar ele como sendo isso aqui, que era o padrão que a gente estava fazendo até alguns casos atrás. Vamos criar um vetor aqui. E vamos ver se isso aqui vai dar certo. Esse algoritmo tem melhoria de complexidade? Sim, ele no caso médio ele é melhor. Vou mostrar para vocês na prática aí agora. Mas no caso médio ele tem um desempenho melhor. Devido a essa questão da característica de ordenando e tal. No pior caso ele ainda volta, né, para o mesmo cenário anterior. Todo mundo deu certo aí, pessoal? O insertion? Ainda não?
Mas vocês usavam o CPT, né? Mas a gente está configurando normal. Dá um grau nesses letras aí. Isso meio cego. Isso, agora eu consegui. Diminuiu a função aí. Ah, é. Eu tava, na verdade, eu tava dando só um alerta, né? Falando que o Jota aqui não tava sendo inicializado. Não é problema. Olha aí, agora. Onde? Não fiz também, não me lembro, não fiz muito ordenado. Então deu o quê? Gostei, tá? Ah, por que você pôs um menor que no seu corpo? Bom, esse aqui? É, ué. Onde você viu um lá, viu? Ei. Você viu um sendo menor que Mas esse é o algoritmo. vai andar, né? Desse jeito aí, não, cara. Quem me chamou? Eu tô assim, assim, tô doido, né? Seu algoritmo desse jeito já tá, né? Cara, doido. Te dei vontade. Tá aqui, ó. Deixa eu só. Deu certo aí de todo mundo aí? Não deu, né? Beleza. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Esse aqui mesmo. É imprimir. Isso aqui. Não sei se vocês já usaram essa função sRand. Já usaram ela? Ela gera valores aleatórios. Então serve para poder, nesse caso aqui, por exemplo, de gerar os vetores aí de tamanho. Esse aqui, no caso, eu estou definindo aqui que ele gera um vetor de tamanho 1000. Então com isso aqui dá para a gente ter uma noção mais ou menos quando a gente testa os nossos 3 algoritmos, o que fica mais rápido. Como a gente tem vetores aleatórios aqui, né? A gente consegue criar aqui, por exemplo, V1, V2 de tamanho N e V3 de tamanho N também. Opa. E aí a gente
Copia aqui. Aqui os três têm o mesmo vetor. Os três sejam iguais. E aí a gente pode chamar os nossos três algoritmos aqui. Bubble sort. Colar eles três aqui. Selection sort. Eita, eu mesmo fiz. E o insertion sort. A gente poder ter mais ou menos uma noção do tempo que demora. Então, por exemplo, se eu chamar aqui Bubble sort no V1, vetor de 1000 posições, gerou 0,641 segundos. Agora, se eu vier aqui, ao invés do Bubble sort, chamar o Selection sort no V2, olha lá, 857. E aí, se eu vier aqui chamar o Insertion sort no V3, a tendência é que o insertion seja mais rápido. Pode ser que ele seja mais lento também. Nesse caso ele foi mais lento. Mas vamos para o maior vetor. Quanto maior for o tamanho do vetor, menor vai existir essas discrepâncias e mais os algoritmos mais rápidos vão ser melhores. Pode ver, o insertion sort gastou 1 segundo. Se eu vier aqui e rodar o selection sort, olha lá, 1.45. Se eu vier aqui e rodar o bubble sort, o bubble sort 1.43. Agora nós vamos aumentar isso aqui para 100 mil. Deu o bubble sort. E olha que eu não estou gastando tempo para imprimir, eu estou só ordenando. Ó, com 100 mil elementos, olha o bubble sort, ele ainda não rodou. Tá rodando, Karma. 100 mil elementos eu acho que vai gastar uns 45 segundos, se eu não estou enganado. É porque eu já rodei essa trade tantas vezes, cara. Eu já sei mais ou menos quanto tempo que gasta. Não vale, tá? Se você tinha olhado a primeira vez que você rodou, Não. Foi mais, né? Vamos ver na hora que ele terminar aqui de rodar. Tem alguns algoritmos que, devido ao tempo e à complexidade, eles nunca vão terminar. Pelo menos não enquanto a gente está vivo. Eu acho que já passou dos 45 mesmo. Não precisa se na janela aí, não? Nossa, uma vez eu fiz isso no código. Ele está processando ainda, cara. Pensou se gera números aleatórios 100% decrescendo? Aí pode. Aí, como é aleatório, né? Pode acontecer de ser melhor ou ser pior de um algoritmo para o outro por causa da questão da geração aleatória. Mas, assim, o algoritmo de ordenação, como ele é feito para trabalhar independente do cenário, você nunca sabe como é que tá. Então, o pior dos cenários não vai impactar. Geralmente cai tudo na média. É probabilístico, é muito raro, é aquela curva do desvio padrão. É muito raro você ter esses casos excepcionais de estar muito desordenado, estar muito ordenado. Então, e quando você tem conhecimento de sua base de dados está num desses desvios padrão, você pode se aproveitar disso na hora que você vai implementar seu algoritmo também. Então, não necessariamente é ruim. Eu acho que passou do tempo. Vamos rodar aqui com o insertion. O insertion eu acho que ele termina. Eu cansei do bubble sort. Eu acho que se eu passar um ele para um define, eu acho que rola. Hã? Se eu passar um ele para um define, eu acho que rola, porque eu... Não, mas eu quero é gerar 100 mil elementos mesmo. Eu quero. Ao invés de parar um coloca um define n igual a esse valor, eu acho que dá certo. Não, mas o problema é. Aí, ó, o insertion sort gastou 15 segundos para rodar.
É porque isso aqui ele está gerando um elemento, um vetor de 100 mil elementos, no caso. Aí dá para a gente poder fazer aqui também, eu só não lembro de cabeça. Como é que faz para cronometrar aqui entre cada um deles? Dá para eu poder fazer isso. Quanto desse tempo é essa geração aleatória? Então, justamente, nós podemos fazer justamente isso. Eu estou só querendo ver aqui, porque eu não lembro de cabeça como que faz essa parte para cronometrar o tempo. Então, eu vou precisar de pedir ajuda para o nosso amigo aqui. CPP Time aqui, tá... Mas não precisa de ser desse aqui. Pode ser só na linguagem C, eu sei que tem uma mais simples. Eu já fiz isso, mas eu não lembro, não. Olha lá, o Jorge Henrique Word, me ensine aí, cara. Olha lá, ó, cadê? Aí, ó, é até clock, ó, é esse aqui mesmo. Você cria um clock, é esse aqui. Então, por exemplo, eu vou criar um clock aqui. Aí eu vou começar a criar esse clock aqui. E aí nós vamos colocar aqui, ó. E aí depois nós guardamos o clock aqui de novo e imprime. Deixa eu pôr aqui, eu vou pôr 100 mil aqui só para ficar mais decente. Aí aqui, esse aqui é o tempo de geração. Aí depois, eu vou fazer um novo tclock aqui. E vou fazer um novo disso aqui depois, que é o bubble sort. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Tclock. Deixa eu até dar um enter aqui. Isso. Tclock. Rodo o selection e faço isso aqui de novo. Para me rodar o tempo do select. E por último, faço a mesma coisa. Crio uma marcação e faço a subtração depois. Para me rodar o tempo do insert. Eu tô com 10 mil aqui, só para a gente ver se vai dar tudo certo. Olha lá, tempo de geração. Faltou um barra N, né? Vou pôr, para não ficar aqui os acentos lá, eu vou pôr o tempo do rand aqui, que é para gerar. Então, olha lá, gastou mais ou menos 1 segundo. Só porque eu acho que ele está imprimindo em alguma coisa, escala errada aqui. Tem alguma coisa aqui que não está... Ele está imprimindo em milissegundos? É por isso, eu não quero em milissegundos, não. É porque ele dividiu aqui por 1000, né? É. Vamos ver se vai imprimir agora certo. É isso. Agora está imprimindo em segundos. Agora vamos pôr aqui, eu não vou pôr 100 mil não, porque eu vi que ficou lento. Eu vou pôr 30 mil, vamos ver. Como os três vão ter o mesmo vetor, agora eles estão em parelhos. Olha o tempo para gerar o aleatório. Ainda não terminou. Olha o tempo. Aqui está rodando o lerdo do bubble. Sorte. Olha lá, 6 segundos para o bubble, quase 7. 4 e 1 para o insert. Um vetor de 30 mil elementos. Vai! Depende do tempo que você tem disponível, cara. Vai depender do tempo que você tem disponível. Ó, 50 mil. E aqui dá pra gente comparar. Essas comparações aqui, a gente ainda está fazendo com 3 algoritmos que são algoritmos ruins. Na próxima aula a gente vai falar sobre a análise de complexidade. Vocês vão ver que esses algoritmos aqui são algoritmos ruins. Na hora que vocês compararem isso aqui com um algoritmo como o Merge Sort ou Quick Sort, aí que dá diferença de tempo. Muita, considerável. Muita diferença mesmo. Eles já vêm implementados nas bibliotecas, mas a gente vai ver aí. Pode ver aqui, ó, com 50 mil. Bubble, Selection e Insert. O mesmo vetor. Então, dá pra gente ter uma diferença grande aí entre os algoritmos aí. Eu vou subir isso aqui depois pra vocês brincarem, se vocês quiserem fazer alguma coisa lá na casa de vocês. É bom que vocês tenham esses códigos aqui de geração aleatória e tal. Oi? Outra coisa que a gente pode olhar também para comparar os 3 algoritmos é quantas vezes eles fazem trocas.
Sim, a quantidade de trocas ela também pode ser relevante. Só porque você tem de pensar que a quantidade de trocas quando você troca posição na memória e a quantidade de comparação quando você leva a nível de hardware lá na arquitetura de computadores, a diferença de clock para você comparar, o mais lento não é a troca, o mais lento é esse aqui, ó, porque você está sempre comparando, independente se você troca ou não. É esse que é o grande problema desses algoritmos de ordenação. Você não precisa otimizar, não é só a troca, porque a troca você só faz de vez em quando. Mesmo da bubble sort, se você for pensar, pior cenário, algoritmo ordenado ao contrário. O bubble sort, o insertion sort e o selection sort vão fazer o mesmo número de trocas. O que faz um ser mais rápido que o outro? Quantidade de comparações. É esse que é o grande problema desses algoritmos. Eles têm muitas comparações. E aí, se você for analisar uma troca, nesse caso aqui, são 3 operações. Se você faz 3 operações, mas se você sabe o tamanho máximo de quantidade de operações que você vai fazer, você tem um controle. Agora, se você tem um vetor de 10.000 posições e você só fez 5 trocas, mas você fez quantas comparações? É esse que é o problema. O problema desses algoritmos não é exatamente a troca. Porque se a gente pode até contar. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Int trocas igual a 0. E aí eu vou vir aqui e vou pôr trocas mais. E vou imprimir aqui, ó. Bubble. Trocas. Aí eu vou colocar aqui nesse aqui também, no selection. E a mesma coisa no insertion. Vamos rodar para ver quantas trocas a gente roda. Hein? Os vetores vão ser iguais. Eu devia ter diminuído, né? Nem lembrei. Mas tá bom. Só não termina hoje, não. Olha lá, quantidade de troca. Eu nem sei se isso cabe no inteiro. Mas cabe, é 9. Ainda cabia no inteiro aqui. O inteiro vai até 11. Dependendo da disposição do vetor, o selection pode ser pior. Na verdade, no final das contas, o selection é o pior dos 3. Porque o selection, imagina que você tenha lá... O selection ele tem um cenário pior, que é o seguinte. Se você está aqui com um vetor, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, quando você atingir a primeira posição aqui, o que vai acontecer? Quantas trocas que você vai fazer? Vai trocar todos. E aí no final vai ficar, seu vetor vai ficar 1, 5, 4, 3, 2. Aí na hora que você vier aqui, o que vai acontecer? Vai fazer todos também. O selection, no pior dos casos, ele é pior um pouquinho. Você pode ver, eu não sei se isso aqui tá certo inteiro, eu acho que tá, mas você pode ver que nesse cenário aqui o selection foi bem pior para esse vetor aqui. E o insertion, metade do tempo do bubble quase. Pode ver que no bubble e o insertion foram exatamente as mesmas quantidades de trocas aqui que teve. Vamos diminuir aqui só para ficar mais fácil. Vou pôr aqui. Porque o bubble e o insertion eles costumam fazer a mesma troca, né? Pensa para você ver quando você troca um bubble com um insertion, o que acontece? Quando você troca uma posição uma vez daqui, você nunca mais vai destrocar ela. Ou seja, no pior cenário, você vai fazer a mesma quantidade de trocas. A mesma coisa acontece no insertion. Quando você troca uma posição aqui, esses dois, pode que você troque esse cara aqui ou esse cara aqui em isolado, mas esses dois nunca voltam a fazer isso aqui. O selection pode acontecer. Porque, por exemplo, você troca a posição dos dois e aí depois para voltar, depois ir de novo. E por isso que o número de troca é menor. Vamos pôr aqui, por exemplo, sei lá, só para brincar aqui, só para ficar mais fácil a gente ver 100 posições. Que vai ser mais rápido. Tá vendo? Olha lá, ó.
número de trocas do bubble e do insert vai sempre o mesmo. Nesse cenário, nesse algoritmo aqui, nesse vetor aleatório, o selection gastou menos trocas. Pode ser que ele gastasse mais em alguns outros cenários. Vai depender de como o vetor fica. Ok, pessoal? Então, deu pra gente brincar bastante. Próxima aula, a gente vai estudar análise de complexidade desses algoritmos. Aí vai ser a matéria mais densa desse semestre, essa aqui com certeza é essa parte. Então se preparem, já vou adiantando aí que não é tão legal quanto em programar não. Já vou adiantando para vocês. Não pode... A parte de programar não é legal? Eu pelo menos acho mais divertido do que analisar, mas aí